Oi, alunos da eletiva Clique, tudo bem? Aqui é o professor Maurício. E eu vim hoje passar para vocês as atividades da matéria de eletiva. Bom, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou dar para vocês várias atividades para vocês fazerem. Vocês vão ter até o dia 21/7 para me encaminhar essas atividades feitas, certo? O professor separou com bastante carinho aqui para vocês essas atividades para que vocês pudessem fazer tudo com tranquilidade e sem ficar muito tumultuado, certo? Então vamos lá. A primeira atividade que vocês vão ter que fazer é assistir ao documentário A Arte e a Ciência da Fotografia, que é esse daqui que está passando no fundo da minha tela, certo? Vocês vão assistir esse documentário, deve ter uma meia horinha, não é nada muito comprido, e ele é bem interessante, gente. Olha, ele fala sobre a história da fotografia, vocês vão gostar bastante. Tem uma narração que eu deixei a televisão no mudo aqui, então não vai dar pra vocês ouvirem. Mas enfim, daí quando vocês terminarem de assistir, vocês vão produzir um resumo pra mim desse documentário, de no mínimo de 20 linhas, certo? Então vocês vão produzir um resumo do documentário de no mínimo 20 linhas. Pra quem escolheu essa eletiva, gosta de fotografia, a gente pressupõe, né? Então vocês vão adorar esse documentário, gente, sério, ele é muito interessante, ele dá bastante dicas, fala sobre contexto histórico da fotografia, ele é muito bacana. E vamos lá, então, depois que vocês produzirem esse resumo, vocês vão me encaminhar as fotos para quem ainda não encaminhou. Eu tive pouco recebimento de fotos, então, gente, essa atividade é de extrema importância. Eu quero testar para ver como que vocês estão de olho para angulação. Quem tá me mandando, eu tô fazendo o possível para ir respondendo, corrigindo as atividades. Caso eu não consiga corrigir agora, a gente pode corrigir quando a gente voltar, ou então eu faço um vídeo depois com as fotos de vocês. Então, gente, não esqueçam de me encaminhar essas fotos, certo? Então vamos lá para a terceira parte dessa atividade. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre um fotógrafo e vocês vão produzir para mim um texto bibliográfico sobre a história desse artista. Então, assim, existem vários fotógrafos mundialmente famosos que vocês podem dar uma pesquisada no Google e depois ir a fundo pesquisando sobre a história de vida desse fotógrafo. Como ele começou, em que ano ele viveu, quais tipos de foto ele produz, enfim, vocês vão dar uma pesquisada sobre esse fotógrafo e vão me enviar. Eu não coloquei número limite de linhas aqui, nem mínimo, porque vocês vão produzir um texto bibliográfico, acho que isso é bem pessoal. Vocês podem definir isso, certo? Bom, pessoal, então, essas são as atividades que vocês devem fazer para me entregar até o dia 21/7, certo? Só recapitulando, então, assistir esse documentário, que é o documentário A Arte e a Ciência da Fotografia. Eu vou deixar ele linkado no roteiro de estudos que eu vou enviar para vocês, certo? Então, assistir esse documentário, produzir um resumo desse documentário de no mínimo 20 linhas, certo? E a segunda parte, quem ainda não me encaminhou as fotos, por favor encaminhar, que eu vou corrigi-las, certo? E a terceira parte seria fazer uma pesquisa sobre um fotógrafo e produzir um texto bibliográfico sobre esse artista, que eu deixei ele totalmente livre para vocês pesquisarem o fotógrafo que vocês quiserem. Ah, mas professor Maurício, eu posso fazer sobre o meu primo que é fotógrafo? Pode, por que não? Só precisa descrever quem é esse fotógrafo, onde ele vive, se você tem alguma ligação com ele, né? Caso você escolha realmente, sei lá, seu pai, seu primo, sua tia, enfim, qualquer pessoa que seja fotógrafo, que você conheça, né? E queira produzir. Mas eu acredito que quando é alguém próximo da gente, vai ser difícil a gente achar um texto bibliográfico. Provavelmente vocês vão ter que fazer uma espécie de entrevista. Enfim, vocês podem decidir. Eu passei nessa ordem, gente, mas vocês não precisam fazer nessa ordem necessariamente. Vocês podem ficar livres para fazer primeiras fotos, por último o documentário, enfim. Vocês podem ser bem livres, vocês têm até o dia 21/7 para me enviar, então é tranquilo. Eu vou pedir só uma coisa, gente, quando vocês forem me mandar um e-mail, não esqueçam de colocar no título, no assunto do e-mail, o nome de vocês, a série e o número. Só isso no assunto. Daí no corpo do e-mail vocês escrevem as respostas de vocês, tiram as fotos e mandam as perguntas, mas sempre no assunto ou no título colocar nome, número e série de vocês, certo? Nunca se esqueçam disso. Bom, gente, então essas foram as atividades. Eu fico à disposição no meu e-mail para tirar qualquer dúvida que esteja remanescente aí para vocês.
E é isso, eu espero que seja todo mundo bem, se cuidando nessa quarentena. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Evitem ao máximo sair na rua, certo? E é isso, gente. Qualquer dúvida, então, tô no meu e-mail. E fiquem bem, tá? Se cuidem e fiquem em casa.